encontrados nas pesquisas em macacos rezos. Eu já falei para vocês, né? A principal raça de macaco que era usada para pesquisa antigamente eram os macacos rezos, né? Que eram muito semelhantes nas reatividades comportamentais igual ao humano, assim, tinha uma verossimilhança muito grande. Então aqui, os estímulos aqui dessa região subtalâmica em macacos rezos geravam o quê? Alterações de postura, alterações de programação motora grosseira também. E eu coloquei um vídeo para vocês. Quando há uma alteração no subtálamo, o paciente entra em hemibalismo. Lembra? As imagens, os vídeos dos movimentos que são mais bruscos. Inclusive eu tinha mostrado o hemibalismo de chute, né? O hemibalismo de membro inferior, membro superior e tudo mais. Tá? Então é o que se sabe um pouco hoje sobre o subtálamo, sobre as características hemibalísticas frente às lesões. E nessa região posterior aqui, ó, é onde eu tenho o meu epitálamo. Não é? Duas características saltam aí na literatura, muito referendadas. A primeira delas é a área do sonho e do sono paradoxal, por proximidade da pituitária e, obviamente, também por uma relação muito grande com os traumas de herdabilidade da infância. Então, os indivíduos que sofreram com exposição a algum tipo de apelo ambiental, assim, por um período ali, foram expostos por um período mais prolongado, e sendo que eles não estavam preparados para aquilo, ou foram pegos de surpresa, ou aquilo não fazia parte de uma sequência de vivência dele, né? Ou da família. Por exemplo, eu falei do cachorro, aquele dia do chihuahua. Se você nunca teve animalzinho em casa, ou nenhuma exposição por isso, aí ele foi num vizinho, foi num primo, e ali, mesmo que o cachorro pudesse ser pequeno ou não gerasse nocividade, né? Ele se sentiu mais acuado, passou a ter um trauma do cachorro. É diferente de você ter um medo do que a maioria da população tem. Por exemplo, um medo de abismo, um medo de altura, por exemplo, né? Ou um medo de se machucar de uma maneira severa, ou, por exemplo, medo do jogo do Palmeiras. Aí, ó, fica bravo, falando do Palmeiras, eu tava lá no celular, então eu estava prestando atenção e não um pouco na piada. Diga, então assim, o medo de cobra, medo de leão, medo de abismo, isso todo mundo tem. Isso é lá no corpo amidaloide, na amígdala, lembra da amígdala que era coberta pelo únculo? Mas aqui não, no epitálamo são situações que para a maioria são corriqueiras, mas para aquele indivíduo há uma hipersensitização da área epitalâmica. Diga. Isso é no trígono das abelhas. Isso, o trígono das abelhas faz parte do epitálamo. O trígono das abelhas é o limite posterior da área epitalâmica. Ok? Tudo bem? Pessoal, de encéfalo é isso. A função da revisão não é complicar, a função da revisão é... Ô professor, voltando agora numa coisa que estava meio lá atrás, só para confirmar. Tá. Porque nas aulas antes, tipo assim, lá no núcleo mediano e medial, você tinha falado que o medial era a informação visceral. É mediano, perdão, é um lamento, mediano. Sempre o mais próximo da aderência intertalâmica tem uma relação mais profunda, ou seja, uma relação visceral. Ok? Obrigado. Não é ótimo, vocês, porque às vezes falha também. Não sou um robô. Vocês têm que entrar, vocês têm que interagir comigo. É ótimo que vocês me indaguem. O que o professor espera é ser posto à prova. O que a gente quer professor, mas e aí? E o que está acontecendo? E o que faz? E o que não faz? Como foi o caso da ocitocina ali, por exemplo, como foi o teu caso agora do mediano e medial. Eu quero que vocês me interpolem, entendem ou não? Não sou o dono da verdade, eu quero ser colocado contra a parede. Eu quero ser sabatinado. Isso é um desafio, não é? Como é que eu posso entrar numa sala de aula e nunca me perguntarem nada? E nunca ficarem insatisfeitos? Tem alguma coisa errada, concorda? Não é? Se eu não gero nenhum tipo de insatisfação, tem alguma coisa errada. Então vocês têm que perguntar. Não tenham medo, não mordo. Tem que perguntar. E aí, professor? O negócio aí tá complicado, hein? Não é bem isso aí que você falou.
Essa informação tem dualidade. Pergunta. Se eu não souber, eu vou pesquisar e trago. Tá? É isso. Você tem que perguntar. Você imagina no próximo trimestre que é patologia, que é psicofarmacologia, e você terá, por exemplo, uma dúvida, suponhamos, sobre borderline. Você não vai perguntar? Você vai confiar no que eu falei? Por exemplo, você tem um primo que tem borderline, uma vizinha, ou conhece alguém e tem uma manifestação sindrômica que eu desconheça, você tem que trazer pra gente. A gente pesquisa, tem internet aqui, joga no Google, vai lá e dá uma pesquisa no Google, né? Vai lá dar uma pesquisada e obviamente rastreia um melhor periódico, vê uma meta-análise sobre o sintoma e ajuda o outro. Maravilha, continue assim. Tronco encefálico, pessoal. Vamos falar de tronco. O tronco dividido entre quem? Mesencéfalo, ponte, muito bem, e o bulbo. Mesencéfalo, ponte e bulbo. Sempre começando craniocaudalmente, na separação troncular, nós vamos falar de mesencéfalo. Isso é uma vista o que do mesencéfalo? Do tronquinho todo? Uma vista posterior, estou olhando por trás. E aqui, por exemplo, o cerebelo foi avulsionado desse lado e presente desse. Então dá para ver inclusive aquela abertura losângica, losangonal, que é o rombencéfalo. Dá para ver inclusive, olha só, essas massificações neurais aqui. Não é? São os colículos. Tanto colículos que falamos, os colículos superiores e os colículos inferiores. Parte ali do refinamento visual em cima e do refinamento auditivo embaixo. Tá? Cada estrutura aqui tem um nome, não vou ficar entrando em muitos detalhes, mas essa fissura tem um nome, essa fissura tem um nome, né? Essa tem um nome, essas projeções têm nomes, aqui também, aqui vocês já sabem, né? Ó, aqui óbvio, aqui é o tálamo, então aqui é corpo geniculado lateral e aqui corpo geniculado medial, ó. Corpo geniculado lateral maior, corpo geniculado medial menor. Então, o colículo superior faz a via com o corpo geniculado lateral e o colículo inferior com o corpo geniculado medial. Olha só como uma coisa distante agora a gente consegue relacionar. O que vem da visão vem de lá do olho, passa aqui para cá, para o córtex occipital. O que vem da orelha, né, externa, média e interna, passa aqui primeiro para depois passar aqui para vir para o córtex temporal. Então fica mais didático, fica mais pedagógico olhar o sistema por esse prisma aí, né, por uma vista posterior. Bom, então nessa vista posterior as estruturas possíveis de serem solicitadas são essas aí. São os colículos superiores e inferiores envolvidos nas vias antepocitadas. Tudo bem? Ótimo! Ainda nessa vista posterior, já vamos matar o tronco aí, ok? Vamos matar esse tronco. Ainda nessa vista posterior, eu vou deixar o mesencéfalo de lado e vou falar de quem? Da ponte. E nessa abertura losângica, eu tenho a produção de dois triângulos, um de cima e um de baixo. O triângulo de cima é parte posterior da ponte e o triângulo de baixo é parte posterior do bulbo. Nessa parte posterior da ponte eu tenho muito mais do que eu vou citar, mas eu vou citar 4 estruturas. Eu tenho um núcleo motor do nervo trigêmeo e 2 núcleos sensitivos do nervo trigêmeo. E eu tenho uma área aqui aumentada nesse sulco. Tá vendo que tem um sulco longitudinal posterior bem no meio? Tá vendo que tem um sulco aqui e um sulco aqui? É o sulco limitante. Quando esse sulco limitante ele se aprofunda, ele forma uma área nucleada chamada de locus cerúleus. A gente já falou sobre isso e vai falar de novo. Então, quais e quantas estruturas eu preciso saber dessa área aí pontina posterior? Quais são? Núcleo motor do trigêmeo em cima, 2 núcleos sensitivos trigeminais e a região de locus cerúleus. Então eu tenho 4 áreas pensantes, 4 áreas nucleadas, cada qual com a sua função, localizadas na abertura losângica superior da região de ponte. Mais uma vez, eu tenho um núcleo aqui, que é o núcleo motor do trigêmeo. E tenho 2 núcleos que são núcleos sensitivos do trigêmeo. O núcleo motor pensa na programação mastigatória.
o quanto de força eu vou utilizar para morder um alimento mais denso e o quanto de força eu utilizarei para um alimento mais macio, soft. Ao passo que os núcleos sensitivos receberão informação da cavidade oral, informação sobre a textura desse alimento, para que sinapse possa ser feita aqui em um reflexo sináptico, em uma alça de retroalimentação, para que eu possa morder mais forte ou morder mais devagar, ou nem morder, só tatear o alimento. Mais uma vez, eu tenho quantos núcleos trigeminais? 3, um motor e 2 sensitivos. O que é um núcleo? Uma área pensante. O que o núcleo sensitivo faz? Interpreta a sensibilidade que vem da tua boca. E não só da boca, hein? Porque o nervo trigêmeo, ele faz o quê? Ele é misto, sensitivo e motor. Então o nervo trigêmeo pega informação o quê? Sensitiva do olho, pelo ramo oftálmico, da maxila pelo ramo maxilar e da mandíbula pelo ramo mandibular, por isso que é trigêmeo. E interpreta essa informação sensitiva. E o núcleo motor, ele programa essa informação motora mastigatória. Por quê? Porque o músculo temporal, o músculo masseter e o pterigoide, o medial e lateral por dentro da boca fazem a oclusão. Então a programação da mordida é feita aqui. Deu para entender? Essa é a área trigeminal, a área dos núcleos trigeminais. Está esquentando, eu vou diminuir. Ele é responsável pela maior dor, né? Então, a dor do trigêmeo não é a maior dor. É que pela inervação ser mais grossa, conduz com maior velocidade. Tá? Se diz que é a maior dor por conta disso, pela velocidade de neurotransmissão. Mas a dor trigeminal, muitas das vezes, ela tem um manejo inadequado. Ok? O que acontece é, esse indivíduo nunca tem, quando ele tem essa dor muito severa, essa hipersensitização, o problema não é só trigeminal, o problema é trigeminal e o problema é talâmico também. Então aquela área do grupamento trigeminal no tálamo manda para o núcleo ventropóstero-lateral muita informação ali de cunho de feedback positivo, porque aqueles núcleos talâmicos se conversam. Vai imaginar que eles são isolados. Eles são isolados entre quem? Entre o anterior, medial e lateral. Entre os núcleos laterais não tem lâmina. Você só tem lâmina medular interna separando os 3 grupamentos. Os grupamentos laterais se conversam. Diga. Pode falar da quarta estrutura? Posso, vou falar agora. Além dos núcleos trigeminais, eu tenho essa quarta estrutura que é o locus ceruleus ou locus ceruleus. O que essa palavra do latim significa? Locus significa local, em loco, local. Ceruleus vem de azul, certo? Então é um local azulado. Infelizmente não tem peça que possa estar preservada ao ponto da gente notar no laboratório uma área azulada. Né? Se tivéssemos cadáver fresh frozen, né? Fresco, talvez, mas é assim que se chama. Né? Em São Paulo, em Campinas, perdão, tem um centro, o CTA, o Centro de Treinamento Anatômico, não sei se vocês conhecem o CTA em Campinas, lá tem muito fresh frozen, né? Cadáver fresh frozen, para o treinamento em diversas das áreas da saúde, modalidades terapêuticas, ali você vai, obviamente, encontrar essa densidade de tecido e essa coloração de tecido. Bom, e o que essa área faz? Essa área também sonho, sono paradoxal e produção de adrenalina, ok? Produção adrenérgica e o sonho, sono paradoxal. Mas professor, por que produção adrenérgica? Porque eu tenho uma via que sai daqui e vai lá para o lobo frontal. Olha só que interessante. É uma via de estímulo frontal. O sulco limitante é o quê? O sulco limitante, ele, óbvio, pela palavra que tem, ele limita os núcleos aqui trigeminais e uma área chamada de eminência medial do colículo facial. Isso eu não dei, mas não tem problema. Então, os 3 núcleos trigeminais e a eminência medial do colículo facial, ela é separada dos pedúnculos cerebelares pelo sulco limitante. Então, o sulco limitante limita os núcleos mais mediais, das porções que se ligam com o cerebelo. Só que, exatamente quando o sulco limitante se dilata, ele forma uma área azul.
e quando forma essa área azul, essa área tem núcleo, né, que é o locus ceruleus. Tá? Bom, já que ele produz e tem uma via de transmissão adrenérgica para o lobo frontal, ele mantém o lobo frontal em quem? Em vigília, mantém o lobo frontal ativo. Indivíduos com TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, eles têm a alteração do ciclo sono-vigília. Por isso, o ciclo que nós chamamos de ciclo circadiano, o ciclo sono-vigília e o ciclo do claro e escuro. Um paciente portador de TDAH, principalmente com subtipo hiperativo, ele troca o dia pela noite. Ele fica dormindo durante o dia e fica acordado durante a noite. Claro, outros fatores contribuem para isso, como fatores sociais, fica jogando videogame, conversando no WhatsApp, né? Ele é um protelador, um procrastinador. Nós vamos ver TDAH em minúcia o bimestre que vem. E as alterações, elas podem ocorrer aqui, inclusive, porque ele fica com uma menor, digamos assim, atenção do lobo frontal, por redução adrenérgica frontal. Agora, a adrenalina nas outras áreas encefálicas, ela é liberada, né? Há neurotransmissão das outras áreas. Só que, se eu tenho liberação adrenérgica nas outras áreas, isso significa que ele, além de desatento, ele fica hiperativo. Diminui o foco frontal, ou seja, diminui a captação adrenérgica frontal, diminui o foco, mas ele é hiperativo motoramente, psicomotoramente ele é hiperativo, não para sentado, não fica quieto, vai para lá e para cá, vai concentração que é bom nada. Mas nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar para o TDAH das 4 vias: mesolímbica, microestriatal, mesocortical e túbero-infundibular. O TDAH pode ter alteração nessas 4 vias e essas 4 são dopaminérgicas. E ele pode ter uma alteração nessa via que é a única que difere. É a 5ª via que não é dopaminérgica, é adrenérgica. Certo? Nós vamos falar sobre isso. Diga.